Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que o amor de nosso Mestre Jesus possa neste momento alcançar a cada um de nós, proporcionando a todos nós momentos de paz, de harmonia, de serenidade, de felicidade. É com a grande alegria que aos poucos vamos retornando a esta casa abnegada, que há muitos anos trabalha em prol do nosso Mestre Jesus, a comando do Espírito José Xavier, trazendo bênçãos dos céus para todos nós. A minha gratidão, como sempre, a todos esses nossos irmãos que trabalham nesta casa e nos dão a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus para as reflexões desta mensagem libertadora e consoladora que o Espiritismo nos proporciona. Sendo assim, o Evangelho desta noite trata-se sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de adentrar especificamente a esse capítulo, eu trago uma pequena observação da maestria da organização deste Evangelho, assim como toda a codificação espírita, que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, proporciona a todos nós. Allan Kardec, ao organizar, ao compilir o Evangelho segundo o Espiritismo, nunca passou-se pela sua mente que ele estaria proporcionando no futuro uma nova religião. Quando ele inicia os trabalhos e a organização, os estudos sobre os fenômenos mediúnicos que ocorria na França, iniciando com o Livro dos Espíritos, um livro de cunho filosófico, ele não imaginava que o término do seu trabalho seria essa doutrina abençoada, que ilumina as mentes dos seres humanos e consola os seus corações diante das suas dores e das suas aflições. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra compilida, organizada por Allan Kardec, trazida pelos espíritos superiores a comando de nosso Mestre Jesus. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec teve a preocupação de trazer para todos nós a orientação, a semelhança de Jesus em uma das suas falas: não penseis que eu vim destruir a lei. Jesus, nascendo no seio de um povo que tinha como Deus único a ideia central, e que tinha também como a mensagem de Moisés as orientações a serem seguidas, foi um pouco difícil uma mensagem de amor, de perdão e de brandura ser instaurada junto a este povo. Assim também Kardec e os bons espíritos traz para todos nós: o Espiritismo não veio contrariar ou destruir a lei. Para aqueles que compreendem o Espiritismo de forma errônea, a doutrina espírita é de base cristã. Tem como Deus único, que segundo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos orienta: Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira. E no decorrer das perguntas e respostas desse livro de caráter filosófico, nós vamos encontrar a mensagem dos benfeitores espirituais afirmando que Deus é o nosso Pai, onipotente e onipresente, de amor e bondade para com os seus filhos e todas as suas criaturas. Portanto, a doutrina espírita tem o Deus único e o Cristo como nosso modelo e guia. O Espiritismo veio complementar, veio relembrar a mensagem do Cristo deturpada, esquecida, através dos milênios. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E é interessante que Kardec pega uma parte do diálogo entre Pôncio Pilatos e Jesus. Nesta fala, Jesus diz a Pilatos que o seu reino não era a terra. Sendo assim, onde será o reino do Cristo?
A doutrina espírita, recordando e desdobrando essa mensagem do Cristo, nos afirma que existe a vida após a morte e que após essa existência no vale de dor e sofrimento, que é a terra, nós encontraremos as nossas recompensas na vida futura. Ou seja, aqueles que bem aproveitar e bem compreender a mensagem do Cristo, ou vivenciar o amor, será recompensado neste reino, um reino após esta vida. No capítulo 3, vamos encontrar: há muitas moradas na casa de meu Pai. E é interessante que nós encontramos uma sequência lógica nessa organização de Allan Kardec, inspirado pelos bons espíritos. Se o reino de Deus, se o reino do Cristo não é neste mundo, o reino do Pai também há muitas moradas. E é interessante que nós verificamos em uma das falas de Jesus: se vós guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai para que possa enviar um Consolador prometido. E eis que, segundo o nosso entendimento, a doutrina espírita é esse Paracleto que nos conduz e nos guia para a eternidade. Não temeis, na casa do meu Pai há muitas moradas. A humanidade na época do Cristo era uma humanidade que, diferente da nossa época, ainda não tinha a maturidade espiritual e material para o conhecimento de certas coisas, das quais hoje nós temos a oportunidade, através dessa evolução intelecto-moral dos seres humanos. Portanto, o Espiritismo vem nos trazer a existência de inúmeros outros mundos habitados. Nesse capítulo 3, encontramos a orientação dos benfeitores espirituais acerca dos mundos primitivos, os mundos destinados às primeiras reencarnações dos espíritos recém-saídos das mãos do Criador, de Deus. Após esse mundo primitivo, há o mundo de expiações e provas, esse mundo ao qual nós vivemos e estamos. Bem é dito, expiações e provas. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não castiga os seus filhos, mas à semelhança de crianças, nós vamos evoluindo, vamos desenvolvendo com o passar, não dos anos, mas através dos milênios. E esses mundos são escalas evolutivas, à semelhança de escolas. Ao adentrarmos o primeiro ano, não temos ainda a capacidade intelectual de ter as habilidades e aprendermos conhecimentos do ensino médio ou do ensino superior. E esses mundos são essas escolas que proporcionam a todos nós essa maturidade, esse crescimento espiritual. Logo após o mundo de expiações e provas, o mundo regenerador, onde essas almas ansiosas e desejosas do bem aspiram novas forças para continuar a sua jornada, prosseguindo os mundos felizes, onde ainda existe o mal, mas não o mal o qual compreendemos, não o mal o qual nós sentimos e vivemos. É um mal diferente, que talvez ainda nós não compreendemos, mas ao bem e em prevalência ao mal. E após esse mundo feliz, há os mundos divinos, crísticos, onde o bem reina e impera. Eis aí o nosso caminho. Após o capítulo 3, nós vamos encontrar: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A mensagem de Jesus sobre a reencarnação, entendida de forma através da ressurreição perante o povo judeu. Nessa parte, nós vamos encontrar
o diálogo de Jesus com Nicodemos, dizendo sobre a necessidade de renascer novamente. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Nós não somos corpos físicos, nós usufruímos do corpo físico. Nós somos espíritos, somos almas, viajores do destino, em busca da nossa perfeição. Mas fica mais evidente a palavra reencarnação, hoje compreendida por nós, quando Jesus trava o diálogo com os seus discípulos e diante de uma pergunta, ele responde que há a necessidade de Elias voltar. Mestre, por que uns dizem que Elias há de voltar? É verdade que Elias há de voltar, mas eu vos digo que Elias já veio, porém vós não os reconheceu, e os trataram como lhes aprouverem. Assim como tratarão o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que Jesus estava falando sobre João Batista, sendo a reencarnação de Elias. Vemos uma sequência organizada pelos benfeitores espirituais em todos os capítulos do Evangelho. E chegamos por fim, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. É um dos capítulos, se não o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Deve ser porque a dor, o sofrimento que causa as aflições e as angústias prevalece sobre todos na terra. Não há nenhum ser humano na terra que não possa dizer que é totalmente e plenamente feliz, que não passa ou que não passou em nenhum momento da sua existência por algum tipo de dor, por algum tipo de angústia que proporcionou-lhe as aflições. Mas será que todos aqueles que sofrem, todos aqueles que passam por dores, angústias, são bem-aventurados? É uma mensagem, é uma indagação que os benfeitores espirituais bem trabalham neste capítulo. E eles afirmam que nem todos aqueles que sofrem pode-se dizer bem-aventurados. E há uma justificativa para isso. Quem de nós já não passamos, ou experimentamos, ou experienciamos os tormentos voluntários? Esses tormentos não compromissados por nós antes da nossa reencarnação. Esses tormentos não produzidos pela maldade ou talvez pela crueldade de reencarnações passadas, produzidas por nós mesmos. Nem muito menos os males que nos afligem, decorrente das nossas más escolhas nessa atual existência. São os tormentos voluntários que todos nós produzimos para nós mesmos, e às vezes até para os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes, quando nós animamos o sentimento do ciúme, da inveja, do rancor e da mágoa. Esses sentimentos produzem aflição. Esse sentimento produz uma angústia em nossos corações. E são tormentos voluntários. Porque a mensagem do Cristo é bem clara: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se ainda não podemos compreender essa mensagem, a doutrina espírita nos traz de forma um pouco mais clara: fora da caridade não há salvação, porque segundo as interpretações de alguns, a caridade é o amor em ação. Mas se ainda ficar de forma difícil de compreensão, vamos recordar Paulo de Tarso, quando ele nos afirma que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é arrogante, não se ensoberbece,
não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo supera. Todas as vezes que nós saímos deste caminho, produzimos as aflições, produzimos os tormentos voluntários. Quem de nós já não passamos por isso? Mas a doutrina espírita, assim como Jesus, não vem para culpar, não vem para julgar, não vem para condenar as nossas escolhas, os caminhos que procuramos. Ela vem simplesmente a nos alertar a todos nós que talvez este caminho que nos produz esses tormentos voluntários não é o caminho acertado. Vem mostrar a todos nós, vem recordar a todos nós a mensagem de Jesus. E essa sua mensagem libertará a todos nós dessas dores e dessas aflições. Talvez uma dor verdadeira que produz sofrimento, angústia, é diante da perda de um ente querido, ou até mesmo da possibilidade da perda de um ente querido. Vamos verificar no Evangelho de Jesus, anotados em Mateus, Lucas e Marcos, uma passagem em que um dos chefes da sinagoga de Cafarnaum, só recordando que os fariseus, ou a cúpula, aqueles representantes máximos do farisaísmo, foram os responsáveis pela prisão e pela crucificação do Cristo. Um fariseu, um dos chefes da sinagoga de Cafarnaum, diante da sua filha enferma, em desespero, busca Jesus. Busca socorro. Jesus já havia iniciado a sua missão, de imediato curando corpos, para chamar a atenção do povo que necessitava de materialidade primeiro. E diante da busca dessas pessoas para curar os seus corpos, ele aproveitava e trazia as boas novas, trazia a mensagem para as nossas almas, mensagens para a eternidade. E Jesus de imediato atende ao apelo daquele pai aflito, justificado pela dor, pela ansiedade de talvez perder a sua filha. Mas nesse trajeto ocorre uma cena inesperável, algo que não ocorrera nenhuma outra vez no seu evangelho. Uma mulher que simplesmente tocara nas vestes do Cristo fora curada. Voltaremos nessa passagem, depois da passagem de Jairo. E Jesus segue até a casa de Jairo. Mas no caminho, Jairo recebe a notícia que a sua filha faleceu. Imagine um pai, imagine uma mãe recebendo uma notícia dessa. O tamanho da sua aflição. Jesus, de forma serena, adentra o recinto, a casa, o lar, o quarto onde a jovem pequena estava, junto com os 3 de seus discípulos, a mãe e o pai da criança. Jesus, como que a acalentar o coração do pai, simplesmente diz: a jovem dorme. E ordena à jovem, Talita cumi, menina, desperte. E a menina desperta. É uma passagem que nos traz um exemplo de uma verdadeira aflição,
que independente da posição em que nós nos encontremos, que independente da religião que nós professamos, um dia nós seremos chamados a dar o nosso testemunho de fé. E quando buscamos o nosso Mestre Jesus, Ele é o único que pode ser capaz de acalentar as nossas dores, as nossas aflições. Eis aqui uma passagem que trata de algo material, o exemplo de uma cura, mas simbolicamente também podemos trazer pela parte espiritual. Quantos de nós talvez temos saúde? Quantos de nós talvez hoje temos na nossa família, no vigor da saúde, no vigor físico, sem problema algum? Mas todos nós, temos as nossas dores da alma, que nos aflige. Aquele que possui o ciúme, aquele que possui a mágoa, muitas vezes não consegue dormir. Aquele que possui o orgulho, a ganância, às vezes não consegue almoçar. Eis aí as dores que produzem a aflição, mas são as dores produzidas pela nossa alma. Não é nada do corpo físico, não é nada de nenhum semelhante nosso. É simplesmente o nosso espírito gritando para nós: ei, olha essa imperfeição, o que você fará com ela? Ei, você que denomina-se cristão, olha aqui essa mágoa te fazendo mal. E a mensagem daquele que você fala que é o seu libertador, onde está? Dentro do vosso coração. Todas as vezes que nós fomos ao encontro do Cristo, Ele é capaz de nos animarmos, de retirar nós dessa dormência espiritual que nos afasta dele. Antes de chegar e levar esse alento, esse consolo a esse pai e essa mãe que com justiça tinha suas aflições, tem a história da mulher hemorroíça, que por 12 anos passava por inúmeras aflições, devido ao seu problema de saúde que proporcionava um fluxo menstrual constante. Quantas humilhações, quantos preconceitos essa mulher não teve. Em uma sociedade predominantemente machista, preconceituosa. 12 anos de sofrimento. Ela ouviu falar de um doce Galileu que produzia curas, que recebia prostitutas, ladrões, coxos, aleijados. Para ele não havia diferença. Eis o enviado de Deus na terra, falando e exemplificando o amor. Eis a minha última esperança para todos nós que passamos por qualquer dor. Botemos as nossas esperanças no Evangelho de Jesus. Façamos esse teste. Busquemos fazer a terapia do perdão, a terapia do amor, da compreensão, da indulgência, da tolerância, e vejamos o resultado. As flores passam a ter uma tonalidade diferente. Os alimentos passam a ter um sabor diferente. Todos aqueles que buscam Jesus, não há necessidade de se integrar inteiramente na mensagem dele. Simplesmente tocar em suas vestes, simplesmente dar a oportunidade a si mesmo de fazer uma leitura do seu Evangelho, de buscar através da prece a aproximação com o nosso irmão, a aproximação com Deus, é capaz de produzir, de aplacar as nossas chagas espirituais e proporcionar a todos nós a alegria de viver. Neste capítulo 5,
nós vamos encontrar o primeiro item da instrução dos Espíritos: bem e mal sofrer. Complementando as mensagens anteriores, verificamos, portanto, há um comportamento para todos nós diante das nossas dores, diante das nossas aflições. E este comportamento, bem compreendido, bem sentido, nos proporciona paz de consciência. Quem de nós já não ouvimos dizer o sono dos justos? Aquele que consegue deitar ao final do dia e ter um sono reparador ao seu corpo físico. E mais, a doutrina espírita nos orienta que diante do repouso do nosso corpo físico, as nossas almas se desprendem do corpo e buscam no mundo espiritual continuar os seus anseios, os seus desejos. Assim, todos aqueles que trabalham no bem, todos aqueles que aspiram à felicidade, o auxílio ao seu semelhante, ao estudo da mensagem do Cristo, durante a noite, no repouso do corpo físico, no mundo espiritual, permanece nesta busca. Verificamos, portanto, que há um roteiro para até mesmo diante das nossas dores: o bem sofrer. Não o mal sofrer, que é de reclamar, que é de ter um pessimismo diante do futuro, do seu futuro, do futuro da sua família, do futuro da cidade, do futuro da nação. Esse pessimismo é um mal sofrer. Devemos ser resignados e obedientes, mantendo-nos na fé. Neste mesmo capítulo, nós encontraremos o item, o mal e o remédio. E os benfeitores espirituais nos traz que um único remédio que aplaca as nossas dores e as aflições, proporcionando a todos nós a esperança, é a fé. É a confiança na bondade de Deus. Se todos nós dizemos que cremos em Deus, ou que temos a certeza da sua existência, devemos ter a confiança nele. Segundo os benfeitores espirituais, Jesus é o governador do nosso planeta, e o anjo Ismael, o governador da nossa pátria Brasil. Se nós, sendo imperfeitos, desejamos o bem diante dos nossos atos, imaginemos aqueles que são puros e perfeitos. Talvez nós não compreendemos, talvez a nossa visão é aquela visão do pé da montanha, não enxergamos além. Mais ainda, talvez a nossa visão é uma visão envolto de um denso nevoeiro, que não conseguimos enxergar a meio palmo da nossa face. Diante talvez dessa visão deturpada, procuremos o Evangelho de Jesus e as suas orientações para pautar as nossas vidas, os nossos pensamentos e as nossas opiniões. Eu não sei se vocês percebem, às vezes, o quanto nós somos pessimistas, não usufruindo desse remédio chamado fé, esperança, certeza na bondade e misericórdia de Deus para com as criaturas. Talvez aqueles que já alcançaram esse patamar, essa maturidade espiritual de ser otimista, de ser esperançoso, de pautar as suas decisões, os seus pensamentos e as suas opiniões no que o Evangelho nos traz: concórdia, harmonia, perdão, indulgência, amor. Quando está ao lado de uma pessoa que é pessimista, ele percebe o quão é infeliz uma pessoa pessimista. Eis aí um tormento voluntário, não um tormento em que nós devemos passar. Mas, às vezes, até nós temos essa esperança e não conseguimos permanecer ao lado de pessoas assim.
devemos caminhar um pouco mais. Se temos essa fé, esse otimismo e essa esperança, devemos ter compreensão para aqueles que não são assim. O exercício da caridade. Eis aí o exemplo do amor em exercício. E diante da primeira oportunidade, fazermos a luz do Cristo brilhar dentro de nós, levando aos nossos irmãos em desalento, em desespero, no pessimismo, a alegria de viver, trazida por Jesus. Todos nós, seja aqueles que vivem ou se deitam na palha, ou no berço esplêndido, passa por dores e aflições, meus amigos. Mas somente aqueles que bem aproveitar as suas dores, ser resignados, buscar ter fé, pode-se afirmar que é um bem-aventurado. Mas Jesus, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, dá a oportunidade de todos nós aprendermos. Se não for nesta reencarnação, será numa próxima. Mas quem de nós, diante da oportunidade de nascer talvez numa localidade não tão quente, ou numa localidade não tão fria, numa localidade que talvez nossos olhos não vê dores e sofrimentos, diante dessa oportunidade, desperdiça? Todos aqueles que aproveitarem essa oportunidade, talvez nas suas próximas reencarnações, não passarão por todas essas dores e as aflições que hoje nós passamos. Nos mundos superiores, essas intempéries da natureza, essas tragédias, essas calamidades coletivas não existem. Pois nesses mundos habitam aqueles espíritos, na sua maioria, que praticam, que pensam e praticam o bem. Há a oportunidade diante de todos nós. Não esqueçamos, todos nós, cedo ou tarde, seremos convocados para dar o testemunho através da dor e da aflição. Chico Xavier, um dos grandes homens que passou pela essa terra, considerado como o mineiro do século, um dos grandes contribuidores para a nossa doutrina espírita. Aos 5 anos de idade, perdeu a sua mãe. A sua família, por ser numerosa, 11 filhos, e seu pai não tendo condições de cuidar de todos, distribuiu cada filho para um parente. E o Chico caiu nas mãos da sua madrinha. Sua madrinha que passava por tormentos espirituais, perturbação espiritual. Batia no Chico constantemente, a tal ponto de enfiar um garfo na sua barriga. O Chico, depois de uma surra, ele ficou muito triste, muito angustiado. Sentia uma saudade imensa da sua mãe. Sua mãezinha que lhe tratava com tanto amor e carinho. Correndo para o fundo da casa em que ele vivia, recordou da sua mãe e do momento em que ela ensinara para ele a oração do Pai Nosso. Pais, tenho certeza que vós amam os vossos filhos, mas seus filhos sabem orar a Deus? Seus filhos têm o hábito a orar a Deus? Pais, vocês oram junto com seus filhos? Praticam o culto do Evangelho no lar? Aqueles que assim fazem, talvez não tenham a dimensão, a grandiosidade do bem que estão fazendo a essas almas que Deus lhes confiou. E Chico
fechando os seus olhos, e naquela tradição da religião predominante da época, começa a fazer o Pai Nosso, lembrando da sua mãe. Por incrível que pareça, após a sua oração, a sua prece, Chico tem uma surpresa, vê a sua mãe, que estava no mundo espiritual, aparecer para ele. E naquele desespero, corre para seus braços. Uma pausa antes de continuar. Nós somos constituídos por corpo físico, perispírito e espírito. Quando desencarnamos, o nosso corpo físico fica na terra. O espírito, junto com o perispírito, retorna para o mundo espiritual. E quando aqueles que possuem a mediunidade veem espíritos, está vendo o perispírito, que é a roupagem do espírito. Assim como o corpo físico é a roupagem do perispírito. E o perispírito tem inúmeras propriedades. Umas delas, ele se materializar e se tornar palpável. Por isso ocorreu esse fenômeno diante dessa situação junto com Chico. E abraçando a sua mãe, dizendo a imensa saudade que tinha, estava reclamando das suas aflições diante dos constantes castigos que sofrera com a sua madrinha. Sabe qual foi a mensagem da mãe do Chico? Que eu tenho certeza, sem dúvida alguma, que assim como todas as mães, sentiu o coração angustiado diante de ver o seu filho naquela situação. Chico, meu filho, tenha paciência. Você precisa crescer, e crescer forte, meu filho. E só consegue crescer de forma madura e com força aqueles que passam pelo sofrimento. Não sei se todos vocês sabem, mas Chico Xavier, por ter o Espiritismo como uma opção de vida, sofreu inúmeras perseguições, inúmeras humilhações, sem contar os seus problemas de saúde, infarto, um olho que constantemente doía, problemas urinários, problemas pulmonares, e nós talvez com uma dor de cabeça nós queixamos com Deus. E diante desses mais de 90 anos de idade, em uma das suas últimas internações hospitalares, ele recebeu uma visita inusitada, ou para nós, mas para ele uma visita constante, mas era uma das visitas que ele recebera e que ficou comentado no Brasil inteiro, pois havia uma câmera da Rede Globo direcionada à janela do quarto do Chico no hospital. E é visível um facho de luz adentrando o quarto do Chico. Um facho de luz único que se separa, depois se une de novo antes de entrar no quarto. E após isso sair na mídia, aqueles amigos mais próximos de Chico, visitando-o no hospital, perguntou para o Chico: Chico, você recebeu alguma visita espiritual? Sim, minha filha, recebi. Quem era Chico? Era Emmanuel, seu guia espiritual. Era Emmanuel e minha mãe. Ah, Chico, e o que eles diziam? Para que eu tivesse paciência. Mais de 90 anos de idade. Quantas dores e aflições esse homem deve ter passado. E os seus mentores espirituais e sua mãezinha pediu para ele paciência. Paciência, meus amigos. Fé e esperança. A dor bate à porta de todos nós. Todos os lares passam por alguma dificuldade. Uns mais, outros menos. Mas o remédio, a fé.
a esperança e a paciência. Para finalizar, trago para todos nós o poema da gratidão, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ele inicia-se dessa forma: muito obrigado, Senhor, por tudo que me destes, por tudo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém nas terras verdes salpicadas de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos que vivem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborulhar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que tauteia uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonia, poesia, cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que embalam no seio um corpo alheio, o corpo de um filho alheio sem receios, pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma comunidade, uma tapera, um ninho, um gabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Muita paz a todos.